Alô, amigos do Fauna Marinha RS. Após 79 dias de expectativa, abrimos o ninho da tartaruga de couro em Arroio do Sal. Vou explicar por que a gente abriu e o que a gente encontrou. Infelizmente, os filhotes não se desenvolveram e não eclodiram, tá? Mas o que nos levou a abrir o ninho e por que a gente abriu agora? A gente tinha uma expectativa, vocês vão relembrar, de esperar no mínimo uns 90 dias aqui no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque a gente tem histórico de duas outras espécies que desovaram aqui, uma tartaruga cabeçuda em 2003 e uma tartaruga oliva em 2018. A tartaruga cabeçuda demorou 90 dias para eclodirem os filhotes e precisou de auxílio, né, de abertura do ninho, e a tartaruga oliva, o processo se desencadeou sozinho, a eclosão, depois de 96 dias aqui no litoral gaúcho em 2018. Ou seja, essas duas espécies que têm tempos de eclosão mais curtos nas áreas reprodutivas do que a tartaruga de couro demoraram 90 e 96 dias. Então a nossa expectativa lógica era que os animais, tendo sucesso no seu desenvolvimento, eles iriam eclodir de 90 dias em diante. O que aconteceu? A gente estava monitorando, aferindo a temperatura, com auxílio dos guarda-vidas durante o veraneio e agora, mais para o final da Operação Golfinho, com auxílio da Secretaria do Meio Ambiente de Arroio do Sal. A temperatura começou a dar uma baixada, agora no outono, normal, aqui no Rio Grande do Sul. A gente tinha um medo muito grande em relação à questão da temperatura, que é, né, com certeza um fator que diminui a taxa de sucesso aqui de eclosão, tanto que as outras duas vezes que a gente teve eclosões foi cerca de 30% só da desova que eclodiu, e isso é bastante baixo, né? Mas eclodiram, nasceram filhotinhos. Agora a gente estava com uma experiência inédita aqui no Rio Grande do Sul, e o que aconteceu? A gente vinha monitorando e quando as tartarugas marinhas estão próximas da eclosão, os filhotinhos estão já começando a querer eclodir, acontece um afundamento na parte onde tem o ninho. Então, normalmente, né, próximo à eclosão ocorre esse afundamento, e isso é um indício então de que os animais começaram a descascar, a se locomover ali naquele bolsão onde estão os ovos dentro do ninho, e isso então faz com que aquele vácuo onde eles estão seja perdido, e isso causa então um afundamento da areia. Isso é um indício, a gente se prepara, vai lá, e no outro dia se tem algum rastro, algum animal já conseguiu sair, não é incomum de se auxiliar os outros animais a saírem, que às vezes tem uns que podem ficar retidos no ninho. Então o que aconteceu? Ontem as biólogas da Prefeitura de Arroio do Sal estavam fazendo o monitoramento da temperatura, né, feito de manhã e à tarde. De manhã foi visto uma leve saliência bem onde estava a estaca que marcava o ninho. À tarde isso ficou bem mais evidente. Aí era um indício de que poderia estar ocorrendo um início de eclosão. E elas também notificaram que na segunda-feira elas tinham mal percebido, e que ontem realmente ficou bem visível. Então já tinha alguns dias, né, segunda, terça, quarta, em conversa com a pesquisadora do ICMBio, Tamar, das áreas de desova no Espírito Santo, ela nos orientou a fazer então essa abertura para verificar se não tinha, né, a possibilidade dos animais já estarem saindo. Podia ser que a gente chegasse lá hoje de manhã e tivessem os animais já, né, com rastros. A gente foi até lá hoje bem cedo, né, para fazer essa abertura, não tinha nenhum indício de rastro. A gente começou a abrir a areia, inicialmente estava bastante compactada devido à chuva, né? Choveu essa noite, tem chovido bastante aqui agora no mês de março, choveu bastante aqui no Rio Grande do Sul. A gente foi abrindo com cuidado. Tinha uma quantidade de areia maior depositada em cima em relação a quando ela fez a desova, e isso é normal porque o vento vai acumulando areia em cima da duna, né? Então o ninho já por si estaria numa profundidade maior. Isso também poderia atrapalhar os filhotes deles conseguirem romper, né, aquele bolsão de areia para sair.
tendo em vista que aqui a areia no Rio Grande do Sul também é mais fina, mais compactada. Eu fui abrindo com cuidado, até que eu cheguei então numa região onde a areia estava mais fofa, mais quentinha, que era a região onde estavam os ovos. E aí a gente começou a encontrar então os ovos, já alguns, né, murchos, outros já com a parte do vitelo, né, que é aquela parte interna que a gente chama de gema, né, do ovo já extravasada, alguns ovos mofados, e a gente foi retirando então e fez uma contagem cuidadosa, tirou todos eles, verificou se não tinha nenhum resquício, né, de filhotinho, nem de embrião mal formado, apenas os ovos. E aí a gente fez uma contagem, a gente conseguiu descobrir então quantos ovos essa tartaruga tinha colocado, lembrando que a gente coletou 3 ovinhos no início, né, para acompanhar em laboratório, e esses 3 ovos, eles também sofreram o mesmo processo desses do ninho, eles também murcharam, não se desenvolveram, né? O pessoal usa um termo para quando esses ovos não são fecundados, não se desenvolvem, fala que os ovos goraram, né? Então eles estavam gorados, os ovos. Então, esses 3 ovinhos que a gente coletou, mais os que a gente achou hoje, totalizaram 85 ovos, então essa desova aqui do Rio Grande do Sul teve 85 ovos, 15 deles mal formados, que são os ovinhos pequenininhos, que vocês vão estar vendo aqui, e os outros 70 ovos, incluindo aqueles 3 que a gente coletou, então com um tamanho normal, né? Parece uma bola de ping-pong gigante. Eles estavam com a casca ainda bem mole, né? Normalmente ela vai dando uma endurecida, não chega a ficar na textura de um ovo de galinha, né, duro assim, mas ele fica mais firme, né, do que quando a gente encontrou eles ovos. E eles ainda estavam moles, então deu para ver assim que não ocorreu, né, o desenvolvimento do embrião. Alguns ovos ainda tinham material dentro, a gente abriu e a gente percebeu então que eram ovos não fecundados, como vocês podem ver aqui, não tem nenhuma cicatriz de fecundação, né? Fazendo uma relação com os ovos de galinha que são bem conhecidos, né? O que a gente fala, o ovo tá galado, quando a gente abre e vê aquela cicatriz, né? Que é um indício então da início da formação do embrião. Nesse caso, provavelmente a hipótese mais provável é que essa tartaruga não tenha, né, os ovos fecundados. Então ela fez uma desova de ovos não fecundados e por isso então que acabou não tendo eclosão de filhotes. Então a gente tinha um medo maior na temperatura, então se os ovos tivessem sido fecundados, eles iam depender da temperatura da areia que vai fazer a incubação, que é o que o animal, por exemplo, uma ave faz no seu ninho, né? Então vamos comparar com uma galinha, a galinha choca os ovos, então aqui a areia faria esse papel de incubação dos ovos. E acabou que não foi esse o problema. A princípio os ovos não estavam fecundados e por isso não se desenvolveram. Agora a gente está na expectativa ainda, lembrando que tem mais 2 ninhos dessa tartaruga no sul de Santa Catarina, na região do Balneário Gaivota. Os colegas que trabalham lá na região do sul de Santa Catarina estão acompanhando, cuidando. Tem um casal, né, fazendo uma colaboração muito bacana, ferindo a temperatura diariamente deles, desde que o animal fez a postura lá. E a gente vai ficar na expectativa, então, provavelmente daqui mais alguns dias o pessoal vai decidir se eles vão abrir o ninho ou vão esperar ter algum indício de possível eclosão também. E aí a gente vai ter uma certeza plena se aquela segunda desova também tiver com ovos todos gorados, não fecundados, é um indício muito grande que esse animal acabou não copulando, né? E então produziu os ovos, mas eles não estavam fecundados. Tá bom, pessoal? Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou esse processo da desova aqui no Rio Grande do Sul, torceu para que os animais eclodissem, ajudou a cuidar do ninho, né? A Prefeitura Municipal de Arroio do Sal, os guarda-vidas, várias pessoas, né, que nos mandavam informações ao longo desse período. A gente ficou super contente com essa colaboração da sociedade, é o que a gente está tentando aumentar aqui no Rio Grande do Sul, que é essa característica da ciência cidadã, né? Qualquer pessoa pode auxiliar num processo científico, que é, no nosso caso aqui, que a gente trabalha com animais que ocorrem na beira da praia, encalhados, sejam vivos ou mortos. Então é muito legal essa participação, a gente fica super feliz, agradece aqui e eu
tô frustrado, como todo mundo, né? Por eles não terem nascido, mas como pesquisador a gente fica feliz de ter aprendido e podido acompanhar esse processo que foi incrível aqui no nosso litoral, tá? Grande abraço, continuem assistindo o canal, a gente vai postar em seguida vídeos inéditos aí em continuidade aos nossos episódios sobre os animais e nos enviem sugestões. A gente já recebeu uma sugestão aí para fazer um vídeo sobre os graxaíns que foi enviado por a pessoa que acompanha o canal, tá? Um grande abraço, tudo de bom.